Olá, eu sou o pastor Alisson Lima, sou pastor auxiliar aqui na Igreja Batista Getsemane, juntamente com o pastor Jorge Linhares. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, tá? Está escrita em Ezequiel, capítulo 46, versículos 9 e 10. E ela fala sobre Jesus estar no centro. Ezequiel, capítulo 46, versículo 9 e 10, diz assim: Mas quando vier o povo da terra perante o Senhor, nas festas fixas, aquele que entrar pela porta do norte para adorar, sairá pela porta do sul. E aquele que entrar pela porta do sul, sairá pela porta do norte. Não tornará pela porta por onde entrou, mas sairá pela porta oposta. Verso 10. O príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e em saindo eles, ele sairá. Esse texto, ele fala algo assim muito interessante e peculiar, porque naquela época, para você servir a Deus, para adorar a Deus, aqui no Antigo Testamento, era somente no templo. Quando a pessoa queria adorar a Deus, fazer algo para Deus, ela tinha que ir no templo para oferecer um sacrifício. E aqui nesse texto tem algo muito interessante, né? E muito claro ao mesmo tempo, onde fala o seguinte, né? Num templo que havia várias portas, ele fala, quem entrasse pela porta do norte tinha que sair pela porta do sul. E quem entrasse pela do sul tinha que sair pela porta do norte. Ou seja, tinha que ser portas opostas. Você não podia entrar e sair pela mesma porta que você entrou. E é isso que é legal no texto, na palavra de Deus, quando você vê detalhes. Eu gosto tanto de detalhes. Né? Por quê? Porque o que o texto está dizendo para mim e para você? Que quando eu e você entrarmos, né, de fato na presença de Deus, não tem como sair da mesma forma. Sabe, é isso que esse texto, né, vou dizer assim, essa lei ou essa regra estava querendo nos dizer. Não tem como você entrar na presença de Deus e ser a mesma pessoa. É por isso que eu digo para você, olha, pode se entregar a Jesus. Olha, pode entrar de cabeça na vida com Deus. Não tem como você ser a mesma pessoa. Se você tiver um encontro verdadeiro com Jesus, fidedigno com Jesus, uma experiência única com Jesus, você nunca mais será a mesma pessoa. Mas esse texto também, ele tem uma outra curiosidade, né? Que ele fala no verso 10, que quando o povo entrava no templo para adorar, além de eles terem que sair pela porta oposta pela qual eles entravam, o príncipe tinha que permanecer com eles. E quem que é o príncipe das nossas vidas? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ou seja, o que estava sendo preparado aqui? Qual era o cenário do Antigo Testamento, né? É que não tem como você permanecer na presença de Deus sem Jesus. Olha que legal, né? Não tem como você viver uma vida com Deus se Jesus não estiver com você, te instruindo, te guiando, falando com você, te mostrando as direções. Sabe? O texto é muito claro. Olha o verso 10. O príncipe entrará no meio deles quando eles entrarem, e em saindo ele sairá. Então o príncipe ele entrava junto e saía também junto. Porque não adianta você querer viver uma vida dentro da igreja, né? E tá ali com Jesus, tá ali com o príncipe, como diz o texto, né? Se ele não sai com você. Então Jesus, você tem que levar Jesus para sua casa. Você tem que levar Jesus para sua empresa, no lugar que você trabalha, nas viagens que você faz, né, nos lugares que você frequenta, você tem que levar Jesus. Jesus, você não pode ser uma pessoa que serve a Deus somente dentro da igreja. Não.
ele permanece com você dentro da igreja, mas ele também sai com você. A Bíblia diz que ele é onipresente. Quanto a isso, você não tem que ter preocupação se Jesus ele vai sair comigo e não vai ficar na igreja. Não, ele é onipresente, ele tem poder para estar em todos os lugares. Por isso ele está aqui comigo, ele também está aí com você. Por isso eu digo para você, eu te desafio, olha, se entrega. Se entrega a Ele de verdade. Talvez você tenha muitos conceitos sobre o que é uma vida com Deus, né? Talvez você aprendeu várias coisas e você viu sua vida limitada, sua vida paralisada, né? Você tem até decepções com Deus. Eu descobri isso na minha caminhada cristã, ainda mais como pastor, pessoas decepcionadas com Jesus. Talvez você é uma delas. Talvez você esperou que Deus ia fazer algo por você e não aconteceu. E você frustrou sua caminhada. Você parou de buscar a Deus, você parou de ir para a igreja. Talvez você começou a olhar para alguém, né? Você olhou para uma liderança e você desanimou, né? Você perdeu a fé, porque você viu a pessoa fazendo uma coisa que você não achava que condizia com um homem ou com uma mulher de Deus. Mas o que esse texto fala? Que quando você entra na presença de Deus, você tem que entrar com Jesus. Sabe por isso, quando você vai orar, você tem que pedir a Jesus para guiar suas palavras. Você tem que pedir a Deus, né, para que você consiga orar como convém. A Bíblia é clara, a Bíblia fala sobre isso, né? Que o Espírito Santo de Deus, ele coloca as palavras no nosso coração, porque a gente não sabe orar como convém. Então, até para orar, você tem que pedir a Jesus, Jesus me ajuda. Fala comigo, me dá a direção. Eu quero ter as palavras certas. A Bíblia diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. Sabe? Então tem gente que não sabe orar. Ah, então orar tem que ser aquela oração linda, cheia de frases. Ó Deus, pelo beneplácito da tua vontade. Não. Sabe? Você tem que pedir orientação. Falou, Jesus, eu vou orar aqui agora, esteja aqui comigo. Sabe? Você tem que ser simples na presença de Jesus. Jesus é seu amigo. Sabe, Jesus não é um tirano que quer impor coisas para você, não. Sabe, Jesus não quer fazer de você uma marionete que ele te manipula, não. Sabe, Jesus ele quer que você entre na presença de Deus com ele, sabe? Porque ele é o sacerdote. Jesus, ele é o profeta. Jesus cumpriu todas as funções bíblicas que homens no Antigo Testamento não conseguiram. Jesus ele é o cumprimento da palavra. Por isso eu digo para você, olha, Jesus ele é o que você precisava. Sabe, Jesus é o que você sempre precisou. Sabe, eu falo para você que hoje, em nome de Jesus, olha, creia que Ele realmente está aí com você, creia que Ele realmente quer fazer coisas na sua vida e através da sua vida. Por isso que o texto é claro, o príncipe saía com eles, porque não adianta você ser uma pessoa de Deus dentro da igreja, somente dentro da igreja, num ambiente espiritual, né? Você tem que ser uma pessoa de Deus em tempo integral, em todos os lugares. Sabe, as pessoas têm que ver Jesus no brilho dos seus olhos, né? A Bíblia fala que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, né? A pessoa chegar, passar perto de você, olhar para você e falar assim, essa pessoa tem algo diferente, ele tem algo diferente. E eu chegar para você e até perguntar, o que você tem? Eu já te vi em algum lugar, sabe quando a pessoa tem aquela impressão, eu te conheço de algum lugar, porque tem alguma coisa em você, você fala assim, não, eu sou um servo de Deus, né? Eu sirvo a Deus. Mas como assim? Eu também sirvo e a minha vida não é assim, eu conheço outras pessoas. Não, é porque o texto diz que quando você entra na presença de Deus, você tem que sair de uma forma diferente. Quando você entra na presença de Deus, você tem que sair de uma forma transformada. Porque tem gente, talvez, que entra na presença de Deus simplesmente para bater um ponto, como no trabalho. Ó, vim aqui bater o ponto, tá, Deus? Talvez você foi para a igreja muitos anos, eu não sei qual a sua religião, mas você ia lá cumprir um voto, você ia lá cumprir uma religiosidade. A domingo é dia de ir na igreja, e era mais um culto, era mais uma missa, não sei qual é a sua religião, mas eu digo para você, o texto é claro, a Bíblia ela é fiel, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela está escrito que quando o povo entrava na presença de Deus, no templo, quem entrava pela porta do norte tinha que sair pela porta oposta.
Quem entrava pelo do sul tinha que sair pela outra porta. Totalmente ao contrário. Porque você tem que mudar. Não tem como Jesus não te mudar. Se algo não está mudando na sua vida, eu ouso te dizer que você não está entrando na presença de Deus da forma certa. Talvez você esteja entrando na presença de Deus com achismos, com aquilo que alguém falou para você, mas se você estiver baseado na palavra, olha, coisas lindas vão acontecer. Essa é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. Sabe, para que você confie no que está escrito, acredite verdade no que está escrito, porque realmente a Bíblia ela é inspirada por Deus. Creia nisso de verdade, em nome de Jesus. Eu sou testemunha viva, né, do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que decide servir a Deus, né? Eu falo aqui para você com autoridade, que eu vi a minha vida transformada, entreguei minha vida para Jesus com 16 anos, né? Vou fazer 40 agora, em 2025. E eu creio que tem muito mais coisas por acontecer e eu nunca me arrependi de entregar a minha vida para Jesus. Eu quero dizer isso para você também. Olha, vale a pena servir a Deus. Creia nisso. Fica aí ligado. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma oração. Eu tenho certeza que Jesus vai te abençoar. Temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Majoritário, ele vai cuidar dos nossos negócios. E fique ligado! No último dia do ano, 31 de dezembro, teremos culto em vários horários para que você possa participar conosco. Às 9 horas, Ministério com Famílias. Às 15 horas, Diáconos, Conselheiros, Mão Amiga e Legendários. Às 18 horas, Juventude. E às 21h30, culto da virada com o pastor Jorge Linhares e toda a equipe. De 10 a 13 de janeiro de 2026, vem aí Congresso Intimidade no Templo Sede da Igreja Batista Getsemane. Preletores, pastor Jorge Linhares e pastor Josimar Fonseca. Congresso Intimidade 2026. Entrada franca. Dia 31 de dezembro, você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Vamos nos despedir de 2025 e entrar em 2026 do jeito certo, na presença do Senhor, com fé, força e comunhão, todos juntos, com a família de Deus. Às 9h30 da manhã tem Ministério com Família. Às 15 horas, Diáconos, Legendários, Conselheiros e Mão Amiga. Às 18 horas, Juniores, Adolescentes e Juventude. E às 21h30, Culto da Virada, com o pastor Jorge Linhares, ministrando com unção, poder e autoridade. Na Getsemane Sede, Rua Cassiano Campolina, número 360, Dona Clara. Será uma noite de celebração, gratidão e alegria, fechando 2025 com louvor e abrindo 2026 na presença de Deus. Pode fechar os seus olhos, é um minutinho, vamos fazer uma oração para abençoar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar bênçãos sem medidas sobre essa família aqui representada, essa empresa aqui representada, essa pessoa que está aqui comigo. Eu quero declarar, Deus, o que diz esse texto, Deus, de que o Senhor quer estar no nosso meio. O Senhor quer estar conosco, Pai, em todos os lugares. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, faça morada em nós. Nós somos o templo do Seu Espírito Santo. Sabemos,
Aprendemos hoje, ó Deus, que é impossível entrar na sua presença e sair da mesma forma. Por isso, ó Pai, que o Senhor nos inspire, fala aos nossos corações, coloca em nós o desejo de ler mais a Tua palavra, o desejo de orar, para saber orar como convém, para que estejamos sempre no centro da Tua vontade. Por isso, ó Deus, todo espírito de religiosidade, aquilo que não Te agrada, que caia por terra nas nossas vidas, porque nós queremos, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre nós, nós tomamos posse em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, pessoal! Olha, eu estou aqui com uma dica muito interessante da editora Getsemane e do pastor Jorge Linhares, para você dar presentes neste Natal. Olha aqui, eu tenho aqui esse kit com um devocional de bolso, esse menor, 365 dias, e também tenho esse maior aqui, para você deixar na cabeceira da sua cama e ler todos os dias, vai ser muito legal. E tem este livro aqui, O Natal, uma festa cristã. Este livro aqui todos devem ler, porque fala sobre o Natal e a reconquista, né, do Natal para as nossas vidas e para a família. Tem este outro livro aqui, Águia ou Galinha? O que você é? Uma águia ou você é uma galinha? Prepare-se para 2026, esse livro aqui vai te ajudar muito. E este outro, Bênção e Maldição. Vai ser algo tremendo na sua vida e para sua família. Bênção e Maldição. Este livro aqui é um best-seller, é lido aí em todos os países, são mais de 10 milhões de cópias já vendidas e você pode ler esse livro e ser muito abençoado e dar de presentes também. É um presente ótimo agora para este Natal, para seus amigos aí da empresa, para um vizinho, para um parente, para a sua cesta de Natal. Então, olha, esse kit aqui você encontra na editora Getsemane. E eu também tenho uma novidade aqui, são novos livros. Um livro novo do pastor Jorge Linhares, A Mentira. Este livro aqui tem feito um sucesso, tem mexido com todos nós aqui na Igreja Batista Getsemane e quem já leu também que é de outras igrejas, falando sobre a mentira. Ele fala sobre as mentiras que já falaram da vida dele e as mentiras também que derrubaram pessoas, porque eram mentiras. Então você precisa ler esse livro aqui, é sensacional, você vai gostar muito. E tem este também aqui, da pastora Daniela Linhares, a filha do pastor Jorge Linhares, um livro maravilhoso. Olha, pela editora Vida, a maior editora cristã no Brasil, os 3 S. Olha, elegância, espiritualidade e engajamento. Pastora Daniela Cristã é uma mulher sensacional. Eu sei que você vai gostar desse livro, ele vai tocar a sua vida e você vai poder abençoar muitas e muitas mulheres, sua mãe, suas irmãs, amigas de trabalho. Olha, vale a pena você adquirir esse livro. Está aqui conosco na editora Getsemane ou na nossa livraria na Igreja Batista Getsemane. Venha fazer parte conosco dessas leituras bíblicas aqui, leituras de livros, e você será muito abençoado. Que Deus te abençoe, te espero na editora Getsemane. Natal. O que significa Natal? Significa o nascimento. Mas o nascimento de quem? O nascimento de um neto, que é maravilhoso, de uma neta, de um filho, de uma filha, nascimento de uma cidade, o nascimento ou a conclusão de um sonho realizado, um carro novo, no momento de pensar só em presentes? Não. Natal é o nascer de Jesus Cristo aqui nessa terra. Por quê? Para que o homem fosse resgatado, para que o ser humano deixasse de ser criatura e passasse a ser filho de Deus. Há uma diferença entre criatura e ser filho de Deus. Por isso está escrito, Natal, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, saído dele, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que as pessoas deste mundo fossem salvas por ele. Feliz Natal. Feliz nascimento de Jesus no seu coração, hoje e para sempre. Amém.